isso vivemos em estados, aspas, de sofrimento, porque nossas atitudes não estão sendo boas, não estão sendo pautadas naquilo que seria o melhor. E como Deus não nos pune, Deus não nos beneficia, Deus nos dá a oportunidade de refazer nossos próprios atos. E uma das formas é lidar com os reveses, entendendo esses reveses como consequências e não como situações impostas. Entendendo que aqui na terra colhemos e semeamos, e colhemos e semeamos e colhemos. Então, quando nós verificamos que a colheita, ou seja, o que nós agora estamos passando, não é bom, é porque a semeadura não foi boa. É porque o que foi feito não gerou consequência boa. Por isso estamos em situações provacionais, expiatórias até mesmo, alguns, mas a característica maior, situações provacionais. Estamos em provas, em testes. Por isso o que caracteriza esse mundo é uma ideia de mal, de sofrimento. Tanto é que há até a ideia, o dizer, que a felicidade não é deste mundo. Mas de uma forma retórica, óbvio, porque a felicidade é um estado de consciência. E se não nos sentimos assim, é porque nossa consciência está indicando que algo ainda não está sendo bem feito. Não por outro motivo, responderam os Espíritos à pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E quando olhamos a questão 614, nos fala que a lei de Deus, a lei natural, foi feita para a felicidade do homem. Que a lei natural nos indica o que nós devemos e não devemos fazer. E escrevem os Espíritos, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Dessa lei, da lei de Deus. Então o que nós chamamos sofrimento, na verdade, é um estado de infelicidade. Mas o que é a infelicidade? O que significa a palavra infeliz? O que significa o pronome, ou melhor dizendo, o prefixo in, negação? Então vejamos, o que nós chamamos de sofrimento nada mais é do que a negação da felicidade. Mas entendendo essa negação da felicidade, de que forma? A felicidade é o nosso objetivo, a felicidade é o objetivo, melhor dizendo, da lei de Deus. E a lei de Deus está escrita na consciência. E diz na questão 614 que o homem é infeliz quando se afasta dessa lei, significa que o homem é infeliz quando se afasta da sua própria consciência. Então o que nós chamamos de sofrimento é um estado de consciência. O que nós chamamos de felicidade é um estado de consciência. Então não é o mundo que caracteriza-se, somos nós que caracterizamos esse mundo como um mundo de provas e expiações. E alguns até mesmo mais drásticos chamam esse mundo de vale de lágrimas. E a doutrina espírita, como consolador, ela vem justamente nos explicar que não é isso, que não é um vale de lágrimas, que não é um campo de sofrimento, que é apenas e tão somente um campo de provas. E que se soubermos vivenciá-las, soubermos tratá-las, nós não estaremos em sofrimento. Podemos estar em dores, mas não em sofrimento. Porque o sofrimento é justamente a forma de lidar com os reveses. O sofrimento é justamente a forma de lidar com as dores. Podemos dizer que a dor pode ser inevitável? Pode ser inevitável. Mas o sofrimento é opcional. A forma que eu vou agir é que vai determinar
o estado que eu posso chamar de sofrimento ou não. Então esse ponto é muito bem estudado pelos Espíritos no capítulo de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com um título aparentemente paradoxal, com um título aparentemente contrário, quando diz: bem-aventurados os aflitos. Vejam. Esse título, bem-aventurados os aflitos, ele na verdade é aquela bem-aventurança que está lá na segunda posição colocada por Jesus, bem-aventurados que choram. E é interessante observar bem-aventurados. Por que bem-aventurados? Porque essa ideia do choro, a ideia do aspas, sofrimento, é uma forma, é uma didática que a própria lei, que a própria vida tem de nos acordar para dizer que o que nós estamos fazendo não está correto, não é bom, porque se estivesse, não estaríamos em sofrimento. Que o que nós fizemos não foi bom, porque se tivesse sido, a consequência não seria o sofrimento, a consequência não seria a dor. Por isso, em outras palavras, o sofrimento ele é como um sensor que vai indicar que algo não está bom, que algo não está correto, que a maneira que eu estou vivendo não está correta, porque as consequências não estão boas. Então o sofrimento é aquele sensor. Como nós temos sensores na nossa estrutura corporal, no nosso epitélio, sensores que vão dizer que quando eu coloco aqui a mão em algo quente, automaticamente aquele calor é tão forte que eu tiro a mão. Se eu não tivesse esse sensor, eu me queimaria todo. Mas há algo dizendo, tire, que não é correta essa sua postura. Essa dor, o que chamamos sofrimento, ele é esse sensor. Ele vai dizer, olha, desacelera um pouco. Olha, tira a mão, você vai se queimar mais. Está dizendo que algo não está bom. Por isso, bem-aventurado. Agora é interessante bem-aventurado, por quê? Se nós olharmos a primeira bem-aventurança, está dito bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres pelo Espírito. E a segunda é bem-aventurados os que choram. Ou seja, quando a pessoa tem a humildade, tem a serenidade para não questionar Deus, mas questionar a causa do sofrimento, ela está em condições de lidar com o próprio sofrimento. Por isso, bem-aventurado que chora. Vem depois de bem-aventurado o humilde. Ela não é a primeira. Aquele que não tem a humildade, ele não sabe como lidar com o sofrimento. Ele se sente vítima. Vítima de quem? De Deus. E Deus não vitimiza ninguém. Deus não leva a ninguém sofrimentos. Mas a pessoa não diz assim? Não se sente injustiçada? Não faz interrogações para si mesma, dizendo, mas por que isso acontece comigo? Em outras palavras, por que não acontece com os outros? Veja, por que é comigo? Mas eu não fiz por merecer. Então, se assim for verdade, eu não fiz por merecer, Deus se transforma em injusto. E Deus não é injusto. Ou deixa de ser onisciente, ele já não sabe das coisas, e me faz sofrer sem que eu mereça? Não. Deus é onisciente, Deus é soberanamente justo e bom. Então, quando há o elemento de humildade, de entender que Deus é justo, Deus é bom, e nada acontece conosco que não seja criado como consequência, criado por nós mesmos, nós então entendemos bem-aventurados os aflitos. Nós então entendemos bem-aventurados os que choram. Não o sofrimento ser bem-aventurado, mas aquele que por ele passa e o entende. E entende que o sofrimento, que a dor,
tem uma causa. Que o sofrimento não é causa de si mesmo, que o sofrimento é uma consequência. Consequência de uma causa que eu mesmo criei para mim. Ou seja, eu sou o artífice, eu sou o próprio artista, eu é que faço a minha estrutura de vida. E o que vai acontecendo na forma reativa, na forma consequencial, só depende, ou melhor dizendo, só deriva dos meus próprios atos. Então, quem é o único responsável pelas beatitudes ou pelos sofrimentos? Eu mesmo. Cada um responsável por si. Cada um responsável por tudo que lhe acontece. Mas podemos dizer, tudo bem, Simão, até posso compreender isso, mas e as dificuldades pelas quais eu passo, que eu tenho certeza que eu não as criei? Eu nunca prejudiquei ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca atrapalhei ninguém. E olha que eu já parei para pensar e a minha memória é boa, já fui até o berço e não achei nada que eu tivesse feito que pudesse justificar as dificuldades pelas quais eu passo. Só que existe o antes do berço, que a nossa memória não abarca. E é isso que os Espíritos nos explicam como causas das aflições. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá eles nos explicam que nós temos duas causas. As causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Quando eles dizem causas atuais e causas anteriores, é uma forma didática para dizer causas dessa própria encarnação, causas que antecedem a essa encarnação. Porque Deus é justo, e sendo justo, não poderia haver nada de sofrimento se não houvesse causa. E quando eles analisam, então, eles dizem que as causas atuais das aflições são aquelas ações, aquelas atitudes que nós praticamos nessa encarnação. São as escolhas que fazemos uma vez encarnados. Frutos muitas vezes da intemperança, da pressa, da paixão, dos interesses egoístas, e fazemos escolhas, tomamos atitudes e elas geram consequências. Muitas vezes o imediatismo, querendo sempre para ontem, e tomamos medidas que não foram bem pensadas. E essas causas atuais, que comparadas às anteriores, eu diria que são em maior número, porque a maior parte das nossas aflições estão nas decisões que nós tomamos nessa própria existência, essas são indicadores das nossas dificuldades. Eu estou passando dificuldade, não arrumo emprego, arrumo um, me manda embora, arrumo outro, me manda embora, arrumo outro, me manda embora. Isso deve ser karma, isso deve ser da encarnação passada. Não, isso talvez seja dessa. Talvez não mando embora, talvez é porque a pessoa não se prepara o bastante para trabalhar. Talvez a pessoa não se qualificou. Talvez a pessoa se cansa e tenha desídia. Talvez a pessoa fica mudando, pulando de galho em galho. Mas Simão, eu passo uma dificuldade em família, no casamento, deve ser karma. Não. Talvez não se analisou bem o porquê que se propôs a se casar, o porquê que se propôs a construir família. Quantas pessoas se casam por interesses materiais? Quantas pessoas se casam para fugir da pressão em casa? Quantas pessoas se casam por carência? E não é encarnação passada, é escolha dessa. Se casa pela beleza alheia
E a beleza com o tempo vai mudando. Vejam. Intemperança. Mas me falta dinheiro, me falta muito. Talvez porque gaste mais do que ganha. Talvez porque queira ir além do que pode. Então percebamos que há muitas causas que são atuais. Eu tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas. Isso deve ser kármico. Não, isso é falta de educação, talvez. Falta de equilíbrio para lidar com as pessoas. Egoísmo. Prepotência. E os espíritas gostam muito de jogar para as encarnações passadas. Porque é mais fácil deixar para a encarnação passada do que para essa. Porque para essa a responsabilidade, não há dúvida, é toda minha. Para a encarnação passada a gente arruma uma desculpa, eu não me lembro. Vejam. Então muitas causas das nossas dificuldades estão nessa própria encarnação. Palavras mal colocadas, atitudes intencionando o bem próprio, apesar do prejuízo alheio, mesquinharias da nossa parte, e tudo isso gera consequência. E não precisa esperar a próxima encarnação, gera na própria encarnação. Mas Simão, tudo bem, concordo. Tudo que você falou eu concordo. Mas eu ainda não achei causa, porque nada disso eu faço. Pelo contrário. Mas mesmo assim, sofro. Mesmo assim, estou com dificuldades, estou triste. E é isso que os espíritos explicam, quando então dizem causas anteriores das aflições. Quando eu remonto pela minha memória ao berço e nada encontro, significa então que antes dele alguma coisa eu fiz. Em encarnações outras podem estar as causas dos nossos sofrimentos. Tá, Simão, eu acho que está lá, eu encontro essas causas lá, e daí? E daí que muda muita coisa. E daí que muda muito, porque eu sabendo disso, eu deixo de me lamentar. Quando eu entendo que eu não sou vítima do sofrimento, quando eu entendo que há uma causa para o sofrimento, eu deixo de me sentir vítima. Eu deixo de me lamentar, eu deixo de reclamar e passo a buscar saídas. Passo a analisar a própria dor, passo a analisar a dificuldade, sabendo que eu não estou sendo perseguido por Deus, sabendo que eu não estou sendo punido por Deus, pelo contrário, sabendo que eu tive uma outra oportunidade para refazer meus atos. Agora, se eu continuo com as mesmas posturas, se eu continuo com os mesmos sentimentos mesquinhos, eu continuarei sofrendo. Então, é essa a ideia que a doutrina espírita nos dá para lidar com os reveses. Que ideia? Entender os porquês. O consolo nos chega não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Em que sentido? Numa reflexão existencial, refletindo e reflexionando sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa existência. É isso que vai me fazer levantar, apesar do sofrimento. É com esse entendimento que Francisco de Assis chamava irmã dor. Porque ele entendia que não era punitiva, era um alerta para mudar a conduta, mudar a postura. É uma forma de olharmos para nós mesmos e, a partir da dificuldade, a partir do sofrimento, começar a nos conhecer, começar a perceber, muitas vezes, que nossa forma de viver, nossa maneira de agir, de tratar com as pessoas, de lidar com as pessoas, não está sendo boa. Quantas pessoas pensam só em si
por causa das suas dores, esquecem as dores alheias. E que não querem saber de outras pessoas enquanto estiverem ruins, porque querem que todos cuidem dela. E ela mesma não faz nada por si. Não vai sair do sofrimento. Não vai sair da dificuldade com esse pensamento. Quando se sente vitimada, dizendo Deus é que fez isso comigo, Deus é injusto, numa linguagem bem nossa, mineira, brigando com Deus, não vai sair do sofrimento. Não vai sair dessa roda da dor. Porque a pessoa não parou para entender que ela mesma criou isso. E que só ela pode sair disso. Mudando a maneira de encarar a vida. Lamentando-se menos. Observando o próprio sofrimento. E nesse aspecto, Dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, através da psicografia de Divaldo Franco, ela nos dá características, 3 características para o sofrimento, para entendermos, para observá-lo. Ela diz que uma das características é o sofrimento advindo do próprio sofrimento. O que é isso? Eu estou sofrendo porque eu estou sofrendo. E já que eu estou sofrendo, como eu sofro? E como eu sofro, estou sofrendo. E por estar sofrendo, nossa, como eu sofro. Ou seja, é o sofrimento advindo do sofrimento. Eu sofro porque eu estou sofrendo. E como eu estou sofrendo, deixa eu sofrer. E já que eu estou sofrendo, continuo sofrendo. Veja. Isso é o que ela chama sofrimento advindo do sofrimento. Não aumentou o sofrimento, mas a pessoa não quer sair dele. A pessoa se acostuma com ele. É aquela pessoa que, para se sentir bem, tem que alguém ter pena, ter dó dela. É aquela pessoa que você pergunta, como é que você está? E a pessoa diz o quê? Como Deus quer. Quer dizer, deve estar bem. Se é como Deus quer, Deus sempre quer que estejamos bem. Veja, como Deus quer. Ah, vou levando a vida. E se você fala mais um pouquinho, como é que você está? Ela fala assim, senta que eu vou te contar. E conta. E conta. E conta. E quando pessoas assim se encontram, é uma disputa de quem sofre mais. É aquela pessoa que diz assim, como é que você está? Mal. E você? Pior do que você. Pior que nada, diz a outra. Essa noite eu nem dormi. E a outra fala, mas você dorme ainda? Eu passo todas as noites em claro. E a outra diz, não, mas eu não dormi por causa de uma dor na minha perna. Ela fala, nossa, minha perna dói dia e noite. A outra responde. E começa uma disputa de quem está pior, até que uma vai dizer assim, eu que morri ontem, né? Porque acha que morreu é o pior elemento. Quer mostrar que está pior. Para poder dizer o quê? Coitada. Então, quando a pessoa entra nessa roda de sofrimento advindo do sofrimento, ela se alimenta dele. E fica sem perspectiva. É aquela pessoa que, se for ao médico, e o médico examiná-la com cuidado, e dizer assim, o senhor está bem, ou a senhora está bem? Ela vai dizer assim, esse médico não sabe nada. E as minhas dores? E ai dele se disser são psicossomáticas. A pessoa briga. Ela sai satisfeita do médico se tiver uma receita com vários medicamentos. Porque ela entende que o sofrer é que vai fazer com que ela seja vista pelas outras pessoas. E começa numa sequência de inquietude, vai para uma ansiedade, por uma angústia, uma melancolia e um estado
depressivo. Um estado depressivo. E esse estado depressivo, ele melhora, indo para a melancolia, para a angústia, para a ansiedade, para a inquietação. Mas a pessoa acha que não melhora, porque ela quer sair daquele estado para o estado de pleno equilíbrio. E não percebe que vai cada vez voltando pelo mesmo caminho que foi. Então esse é o sofrimento advindo do sofrimento. É aquele sofrimento que gera medo. A pessoa começa a ter medo. Medo de parar de sofrer. E se parar de sofrer, a quem ela responsabilizará? Porque enquanto sofre, responsabiliza a Deus. Responsabiliza as outras pessoas. Mas você não fez isso também, mas você não me ajuda, mas você... Veja. Então, se a pessoa percebe isso, que há um sofrimento advindo do estado de sofrimento, e começa a se olhar, ela começa a sair disso. Ela também começa a perceber que já basta estar sofrendo para continuar sofrendo. Ela começa a perceber que não é o ideal. Porque a pessoa que tem esse sentimento ruim, esse sentimento que nós chamamos autocomiseração, o que é autocomiseração? É ter pena de si mesma? Essa pessoa não se levanta. Essa pessoa se lamenta de tudo. É uma pessoa que vive à margem de si mesma, não se reconhecendo, não se valorizando. Então é preciso acordar para isso e perceber que há essa característica de um sofrimento advindo do sofrimento. Como há uma outra característica que é o sofrimento advindo da impermanência. É aquela pessoa que quer que nada mude, e nem ela também. E quando há uma impermanência, quando as coisas se modificam, a pessoa sofre. A pessoa fica ansiosa com o porvir, com o depois. Dona Joana diz que no mundo nada é permanente. A única coisa permanente no mundo é a própria impermanência. Ou seja, a única coisa que nunca muda é que tudo muda. E essas pessoas, muitas vezes, vivem no passado. São pessoas que vivem das lembranças, das saudades, e querem que o mundo continue como estava. São pessoas que normalmente usam a seguinte expressão, não só a expressão, mas a entonação. No meu tempo as coisas eram boas. E nós perguntamos a essa pessoa, ou essas pessoas, qual é o seu tempo? Nós só temos um, o hoje. O passado é algo conhecido, porém imutável. Não se muda o passado. Não se transforma o passado. Viver no passado, viver do passado, faz com que a pessoa não viva, não entenda o seu momento presente. Vive dos sofrimentos passados, vive das vitórias passadas e inativa no presente. E isso é fator de sofrimento. Isso caracteriza um sofrimento, a impermanência, que também gera medo. Medo de fazer, medo de dar errado, medo de não ser correspondido. E esse medo de não ser correspondido faz com que a pessoa também não corresponda aos outros e se isole, e se feche, e sofra por isso. Mas há também o sofrimento caracterizado, o sofrimento por condicionamento. O que é o sofrimento por condicionamento? Já que o mundo é de prova e expiação, todo mundo tem que sofrer. Então eu também sofro.
São pessoas que também têm medo. Medo de sofrer. São aquelas pessoas que dizem assim: nossa, eu estou preocupado, muito preocupado. Até hoje minha vida foi muito boa, eu nunca tive problema. A hora que chegar o sofrimento eu estou até com medo. Mas por que tem que chegar o sofrimento? Não, porque todo mundo sofre. Não. Há que se entender que sofrimento, sendo consequência, é só agir de forma correta. Mas há um condicionamento. Todo mundo sofre. Tanto é condicionamento que nós temos um pouco de vergonha de dizer às outras pessoas que nós estamos bem. Porque achamos que não pode dizer isso. Porque vão achar que estamos mentindo. Ou vão achar que de verdade estamos bem, e aí vamos ficar mal porque as outras pessoas vão querer que fiquemos mal. Ou seja, há um condicionamento. Como é que você está? Mais ou menos. E aí, tudo bem? Melhor do que eu, menos do que eu gostaria, melhor do que eu mereço. Mentira. Porque ninguém está melhor do que merece. Porque senão Deus seria injusto. Se Deus deixar alguém melhor do que merece, ele é injusto. Só pode estar bem dentro daquilo que merece. Agora, menos do que eu queria, aí é verdade. Porque a pessoa sempre quer mais. Mas se condiciona. Sorrir, mostrar-se feliz, mostrar-se alegre, incomoda a própria pessoa. Porque estamos num condicionamento de achar que estamos aqui para sofrer. Confundimos a ideia encarnatória. Reencarnação não é punição. Reencarnação é oportunidade de crescimento. E as pessoas insistem que aqui encarna-se para sofrer. Não, aqui encarna-se para crescer, para evoluir. É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então ninguém está encarnado para sofrer. Está reencarnado para progredir. Mas, como tudo que aqui acontece é consequência das nossas atitudes que aqui fazemos, praticamos, o sofrimento acontece, mas não como objetivo da encarnação, mas como meio de aclarar a pessoa, para a pessoa mudar a sua conduta e crescer, e evoluir. Mas normalmente quando sofremos, o que nós fazemos? Lamentamos, reclamamos, revoltamos, nos revoltamos e culpamos a vida, e culpamos a Deus. E o sentimento que se tem é: não mereço. Por quê? Porque nos condicionamos a essa ideia de que aqui é para isso. Dentro dessa própria frase que já dissemos, que a felicidade não é desse mundo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, essa frase. Por quê? Porque ela é corrente, é condicionado. Mas é fácil a gente analisar isso. Quantos mundos nós temos? 2, corretamente. Só 2 mundos. Como, Simão, se o universo é infinito? Eu não estou falando planetas, eu não estou falando orbes, eu estou falando mundo no sentido que os espíritos nos trazem. E são só 2, mundo espiritual e mundo material. Não existe um terceiro. Ou é do mundo material ou do mundo espiritual. E nós estamos em que mundo? E somos de que mundo? E a felicidade não é de que mundo? E se nós somos do mundo espiritual e a felicidade não é do mundo material, ela só pode ser do mundo? E sendo nós do mundo espiritual, a felicidade é de quem? Nossa, do mesmo jeito. Mas quando viemos para cá, ou aqui estamos, para sofrer. Por quê? Cultura do sofrimento. Sofrimento por condicionamento.
E esse sofrimento, esse condicionamento, faz com que nós não olhemos as coisas da vida, não valorizemos as coisas boas que nos acontecem, e só fitamos naquilo que é ruim. Estamos sempre com um senão, estamos sempre com uma conjunção adversativa, estamos sempre com um mas, com um porém. E aí, tudo bem? Não, está tudo bem, mas... E aí eu me fito nesse mais. Mas eu estou com uma dificuldadezinha aqui, outra ali, e ali começa. Eu olho mais o que está ruim. Eu olho mais o que desagrada. E não valorizo o que agrada. Como diz uma historieta, uma parábolazinha da tradição sufi, dos árabes, que diz que um sábio andava com seus discípulos pela estrada e se depararam com um animal morto, já em decomposição, e os seus discípulos disseram, que bicho feio, e o sábio olhou e disse, mas que belos dentes ele tinha. Depende para onde nós olhamos. Não há lugar ruim, não há lugar bom, há o nosso estado nesse lugar. Conta-se que uma pessoa mudou-se de cidade, e quando estava indo para aquela outra cidade com a sua família, logo na entrada ela se encontrou com uma pessoa que estava sentada ali na entrada da cidade, e antes ela pergunta, olha, como é que é essa cidade? Antes de entrar, como é que é essa cidade? Aí a pessoa diz, me fala como era a cidade de onde você vem. Me fala primeiro que eu te falo como é essa. Ele fala, não, minha cidade de onde eu vim é uma cidade ótima, fiz excelentes amigos, tinha vizinhos agradabilíssimos, e é por isso que estou preocupado por mudar de cidade, porque eu não sei como é que é essa. E a pessoa disse, pode ficar tranquilo, essa cidade é igualzinha à cidade onde você vem. No mesmo dia, muda-se para aquela mesma cidade uma outra pessoa, um outro casal, uma outra família. E entrando na cidade, para na entrada e conversa com a mesma pessoa, fazendo a mesma pergunta. Como é essa cidade aqui? E a pessoa me pergunta a ela, não, me conta primeiro como é a cidade de onde você vem. Péssima. Uma cidade ruim, pessoas egoístas, pessoas que só cuidavam de si. A vizinhança tinha muitos vizinhos, mas não me dava com nenhum deles, porque todos eram difíceis. E a pessoa disse para ela, que pena, essa cidade é igualzinha à cidade onde você vem. Não é a cidade, não é o lugar, é como eu estou, como eu sou. Mas nós condicionamos e dizemos que o sofrimento é desse mundo, que o sofrimento é do planeta, que o sofrimento é do lugar, que o sofrimento é causado pelas pessoas, quando na verdade são as minhas atitudes, os meus sentimentos. Podemos ter dificuldades? Sim. As teremos? Sim. Mas podemos aprender com elas e sair delas. E buscar novos caminhos. Como o apóstolo Paulo escreveu, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver em abundância, mas sei viver em penúria. Vejam. É saber lidar com as dificuldades. É saber lidar com as consequências. E se eu preciso mudar as consequências, mudar os resultados, eu tenho que mudar as atitudes, a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de sentir. Quantas pessoas se cristalizam nisso, no sofrimento, na dificuldade, e querem que todos também passem, que todos também sofram. Querem que as pessoas reajam da mesma forma que ela reage. E querem generalizar isso. Se amarguram, se enraivecem e se fecham e sofrem. Justamente por isso. Então, quando nós entendemos o que é de fato o sofrimento, quando nós entendemos que ele tem causa, mesmo que eu não saiba a causa, mas sei que há causa, eu deixo de me sentir vítima.
E aí eu cesso o sofrimento. Eu não me liberto dele, mas eu cesso. Quando eu paro de querer opor resistência, de querer transferir responsabilidade, de querer mostrar que a culpa não é minha e que eu sou forte, ou seja, forte em que sentido? De achar que não sou o causador dos meus próprios problemas. Conta a tradição hindu que Brahma chamou todos os rios da Índia para uma reunião. E nessa reunião, Brahma chamou o Ganges em separado e começou a divertir o rio Ganges, dizendo a ele: por que suas águas arrancam os carvalhos que eu mesmo plantei, mas não arrancam os arbustos que nasceram por si mesmos? E o rio Ganges virou-se para Brahma e diz: é porque os seus carvalhos querem lutar contra a força das minhas águas. E então eu avolumo essas águas e os arranco. Mas os arbustos, quando as minhas águas se avolumam e vão passando, eles se deitam. Minhas águas passam e depois eles se levantam. E aí nós entendemos, quando foi dito pelo Cristo: não resistais ao mal. Contra a dor não se luta a favor da saída dela, se luta a favor do crescimento. Não se pode lamentar e reclamar, deve-se buscar uma forma de sair. Isso os Espíritos chamaram de resignação, que é o que está lá na terceira bem-aventurança. A primeira, bem-aventurados os pobres pelo Espírito; a segunda, os que choram; e a terceira, os mansos e pacíficos. Veja que a mansuetude veio depois do sofrimento, que veio depois da humildade. Porque a pessoa que é humilde, ela entende o sofrimento, e entendendo o sofrimento, ela é mansa, ela é pacífica. Porque ela entendeu que não foi punida, ela entendeu que não é vítima, ela entendeu que precisa ter atitudes próprias para sair do sofrimento. É uma pessoa resignada. Ela se resigna ante a dificuldade. Como é que os Espíritos definiram a resignação? Consentimento do coração. A obediência é o consentimento da razão. A resignação, o consentimento do coração. E o que é o consentimento do coração? É aquilo que Dona Joana de Ângeles diz: nem tudo está bem, mas tudo está certo. Porque está nas mãos de Deus. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. Isso é resignação. O que é resignar-se? É saber que não há como mudar, mas esperar o momento de mudar, e chegando o momento, mudar. Porque muitos confundem resignação com acomodação. Acomodar-se é, embora possa mudar, não muda. Embora possa fazer, não faz. Embora possa crescer, não cresce. Se acomoda. Esperar que o outro haja por nós. Acomodado. É aquele que quer que venha a ajuda até ele, mas não se abre para buscar. O resignado é aquele que entende que talvez não consiga ainda, mas não deixa de agir, não deixa de tentar. O cego, Bartimeu, lá do Evangelho, demonstra bem isso. Era um homem chamado filho de Timeu, quer dizer, era chamado pelo seu sobrenome, Bartimeu, já que Bartimeu não era seu nome, não se sabe o nome, mas o sobrenome era filho de Timeu, Bartimeu. Esse homem era cego de nascença. E diz o texto
que estava Bartimeu sentado à beira do caminho. Diz o texto. Estava Bartimeu sentado à beira do caminho. E ouvindo que Jesus passava, começou a gritar e a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas, ouvindo os gritos de Bartimeu, admoestavam-no. E quanto mais ele era admoestado, mais alto ele gritava. E gritou tão alto que Jesus, ouvindo, parou. E mandou que chamassem Bartimeu. E chegaram a Bartimeu e disseram: Ele te chama, tem bom ânimo, ele te chama. E Bartimeu levanta-se, joga fora a capa e vai ao encontro de Jesus. E chegando até Jesus, Jesus lhe pergunta: que queres tu que eu te faça? E ele prontamente responde: que eu veja. E Jesus diz: vê, grande é a tua fé. Observemos esses detalhes dessa parábola. Bartimeu estava sentado, e diz o texto, desculpe-me, e encerra o texto, parábola não, da passagem, e encerra o texto dizendo: e Bartimeu passou a seguir a Jesus pelo caminho. Como é que começa a passagem? Bartimeu sentado à beira do caminho. Como é que termina a passagem? Bartimeu seguindo Jesus pelo caminho. Sentado à beira do caminho, cego, sem enxergar, mas usou o outro sentido que ele tinha, porque diz o texto: e ouvindo Bartimeu que Jesus passava. Quantas pessoas, porque falta um recurso, não valorizam os outros que têm? Quantas pessoas que lhe falta uma condição, não dá valor às outras que ela já tem? E Bartimeu não tinha visão, mas tinha audição. E ouvindo que Jesus passava, começou a gritar, utilizando o outro sentido que ele tinha. Começou a gritar e a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando ele gritava, as pessoas chamavam-no a atenção, as pessoas reclamavam com ele. E quanto mais as pessoas chamavam-lhe a atenção, mais alto ele gritava. Quantas vezes nós começamos a agir, as dificuldades surgem, nós paramos. Em vez de gritar mais alto, em vez de agir com mais vontade, em vez de ter mais força de vontade. E Bartimeu gritou mais alto do que aqueles que gritavam para com ele. E olha o texto: e Jesus, ouvindo, veja, parou. Veja que interessante. Jesus simboliza movimento. Jesus simboliza a vida em movimento. E o grito de Bartimeu fez com que Jesus parasse. Quando nós nos dispomos, quando nós nos colocamos plenamente com a vontade de querer agir, é como se a vida parasse para que a gente agisse. E Jesus, ouvindo, parou. Mas vejam, Jesus não foi buscar Bartimeu. Mandou que o chamassem. Vejam. Porque a vida não vem até nós. Nós é que vamos ao encontro dela. Nós é que vamos vivê-la. E Jesus mandou que chamassem. E as pessoas chegaram para ele e diz: tem bom ânimo, ele te chama. Ele mesmo, Bartimeu, não ouviu Jesus chamando. Ele recebeu um recado. A vida manda recado. A vida dá sinais. Precisamos ler esses sinais. Precisamos observar os momentos. Numa linguagem bem nossa, bem mineira, cavalo arriado só passa uma vez. Ou seja, a oportunidade, se nos chega, precisamos enxergá-la. E aquele momento era a oportunidade de Bartimeu. E foi dito a ele o quê? Tende bom ânimo. Ele te chama. O que talvez nos falte muitas vezes é o bom ânimo. Mas como ter ânimo se estamos sofrendo? Justamente por isso é que tem que se ter ânimo. Para sair do sofrimento. Para sair da dificuldade. E Bartimeu, veja, estava sentado. O que ele faz? Se levanta. E levantando-se, jogou longe a capa. Olha o detalhe. Jogou longe a capa.
O que é capa? Senão as aparências. Mas para encontrar-se com Jesus, não precisava das aparências. Ele tinha que ir com o interior desnudo. Ele então joga a capa. Ou seja, jogar fora a capa é jogar as aparências, jogar esse revestimento e nos mostrar de fato como nós somos para nós mesmos. Para verificar o valor que nós temos, a força que dispomos e a vontade que precisamos ter. Ele joga fora a capa e vai ao encontro de Jesus. E chegando, Jesus lhe pergunta. Veja, quando nós nos dispomos a agir, quando queremos crescer, quando queremos resolver-nos e resolver as situações adversas, nós precisamos ter um objetivo. Porque a vida toda hora nos pergunta o que você quer. Vejam, Jesus pergunta a Bartimeu, que queres tu que eu te faça? Nós muitas vezes passamos a encarnação correndo, buscando, mas não sabendo o que. E quem não sabe o que procura, não sabe o que fazer quando encontra. É preciso que saibamos o que nós queremos. O que nós queremos para a nossa vida? Não é o que nós queremos da nossa vida, é o que nós queremos para a nossa vida. Imaginemos se Jesus parasse aqui, viesse aqui agora e perguntasse a cada um de vocês, a cada um de nós, que queres tu que eu te faça? Uma só resposta. Nós saberíamos dizer? Assim, de imediato? O que eu quero? Uma só coisa para a vida? Eu sei. Eu já treinei esse negócio. Já estou de olho nessa frase há muito tempo. Se Jesus me perguntar, Simão, o que você quer que eu faça para você? Eu respondo na hora. Me dê um tempo para pensar. Na hora. Está na ponta da língua. Me dê um tempo para pensar. Porque nós queremos tantas coisas e não sabemos qual, de fato, é aquela que nos é necessária. Nós somos aquelas pessoas simbolizadas por Marta, lá do Evangelho. Aquela que fica correndo, cuidando das coisas, dos afazeres. Jesus vai à casa de Lázaro, à casa de Marta e Maria. E ali Maria senta-se aos seus pés e fica ouvindo a Jesus. E Marta vai cuidar dos afazeres da casa. E num dado momento ela chama a atenção de Jesus, ela adverte Jesus. Senhor, não vês que estou aqui fatigada pelos afazeres e Maria aí parada? Despeça para que ela possa me ajudar. E Jesus diz o que para Marta? Marta, andas fatigada por muitas coisas, mas uma só te é necessária. Essa que Maria escolheu, a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada. Qual a melhor parte? O aprender, o conhecer, o saber. Mas nós vivemos atabalhoados, nós vivemos correndo. Tanto que temos um ditado aqui nas nossas Minas Gerais: o homem nasce, cresce, corre, fica velho e morre. Não vive. E lamenta-se. Hoje você vai cumprimentar as pessoas, a pessoa já fala assim, não, mas o dia voou, né? Não, mas o ano está passando uma velocidade, né? Antigamente levava um ano para passar um ano, hoje com 6 meses acaba o ano. Não é assim? Nossa, como é que você... Não, falta de tempo, nós andamos... Nó. O tempo é o mesmo. Não mudou. E nós ficamos correndo. Mas correndo atrás de quê? Sair do sofrimento para onde? Se nós criamos essa roda de sofrimento. Se nós criamos a roda de sofrimento pela ansiedade, pela correria, pela intemperança. Quantos, depois de muito correr e chegar lá na senectude, lá na velhice, gostariam de fazer tudo de novo, mas não no mesmo ritmo, com um pouco mais de calma. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com pessoas
não só senectas, pessoas que, longévolas, já idosas, estavam também com doenças terminais. E sabiam o prazo de expectativa de vida. Eram pessoas que tinham expectativa de vida entre 3 meses e 6 meses. Eram terminais. E perguntaram a essas pessoas o que elas gostariam de fazer como últimas coisas da vida. E as respostas eram mais ou menos nesse sentido. Correr na grama molhada. Andar na terra descalço. Tomar chuva. Olhar para as estrelas. Contar as estrelas, melhor dizendo. Sentar e ver o tempo passar. Essas eram as respostas. Uma delas disse o seguinte: eu gostaria de enfiar a mão numa bacia de macarrão e apertar. Essa resposta até virou a cena de um filme, do filme Pat Adam. Virou uma cena, mas nesse caso do filme não foi nem uma bacia, era uma piscina de macarrão. A pessoa que queria nadar nela. Foi tirada dessa pesquisa a ideia. Vejam, o que essas pessoas queriam? As coisas que nós estamos podendo fazer e desprezando. Porque estamos sofrendo na ansiedade da correria do dia a dia. E Jesus dizia: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E nós vivemos antecipando as coisas. Querendo antecipar o sofrimento da manhã para hoje. Imaginemos uma família, uma mãe, cujo filho mora fora, vai estudar fora, fica aí 4 meses, 5 meses sem ir em casa, e aí chega num feriado prolongado, 5 dias, 4 dias, ou mesmo de férias, e chega aquele menino e a mãe abraça a hora que ele está chegando, e abraça e começa a chorar. E ele fala: mãe, por que você está chorando? Porque eu já estou pensando no dia de você ir embora. Veja o que acontece. O medo do sofrimento do futuro não me deixa aproveitar a alegria do presente. Então, quando entendemos isso, nós cessamos o sofrimento. E quais os caminhos para nos libertar? Dona Joana de Ângeles sugere-nos alguns passos, algumas sugestões, nos dá algumas sugestões. Diz ela: tenha fé no futuro. Em vez de antecipá-lo como ruim, tenha fé no futuro. Futuro é algo desconhecido, porém mutável. O futuro eu mudo a partir da mudança das minhas atitudes no presente. Então, ter fé no futuro nada mais é do que viver bem o presente, do que fazer de forma correta as coisas que me cabe fazer, do que cumprir o meu dia após dia. Isso é ter fé no futuro. E não naquele sentido de esperar o futuro chegar. O futuro não chega. Eu é que vou até ele. E eu vou até ele com todas as conquistas que eu tenho, com todas as bagagens que eu tenho. Então, ter fé no futuro é viver bem o presente. É solidificar o presente. É fundamentar o presente para que eu possa ter o futuro. O que nada mais é o futuro do que senão o presente. O amanhã é o hoje. É aquilo que eu fiz hoje. E aí eu recolho o amanhã, vivo o amanhã. Então ela dizia: ter fé no futuro é um caminho para se libertar. E por outro lado ela diz: esqueça as coisas do passado. Veja, esqueça as coisas do passado. Adianta trazê-lo de volta? Trazê-lo de volta? Não. Até quando vamos discutir a relação? O DR começa com uma situaçãozinha simples e aí alguém resolve desarquivar. Começa uma discussãozinha simples de casal, coisa boba, sei lá, o marido chegou às 3 horas da manhã em casa. Coisa simples, coisa boba, que estava viajando, obviamente.
E aí começa aquela briguinha e a pessoa fala, mas eu não estou brava, não é só porque você fez isso hoje, é porque em 1998 você fez isso, mas também em 97 você fez isso, por isso em 98 eu fiz isso, e aí começa. E o passado não leva ninguém a lugar nenhum, senão aos próprios dramas do passado. O que não se resolveu no passado, resolvido está pelo presente. Então dizia Dona Joana de Ângeles, como caminho para a libertação do sofrimento, esqueça as coisas do passado, tenha fé no futuro. Em outras palavras, viva o seu presente. Sugere-nos ela um terceiro passo, trabalho incessante no bem, ser útil, porque o que nos dá sustentação é ser útil a alguém, ser útil à sociedade, ser útil à família. O trabalho, dizem os espíritos, é uma ocupação útil. Quando a pessoa perde o senso de utilidade, ela se cristaliza no sofrimento. Então, quando diz trabalho incessante no bem, é o quê? Seja útil, sinta-se útil. Quantas pessoas começam a trabalhar, primeiro dia de trabalho, lá com seus 18 anos, primeiro dia de trabalho, ela fica já pensando, 35 anos para eu me aposentar. Vejam, tem pessoa que está começando, aliás, nem começou a trabalhar, está preocupada com a mudança nas regras da aposentadoria. Fala, rapaz, começa a trabalhar primeiro. Então a pessoa passa uma vida trabalhando, querendo se aposentar. E se aposenta. Se aposenta, não faz mais nada. Agora estou garantido. Boa aposentadoria, fiz uma previdência privada, agora não preciso trabalhar. 6 meses depois, está procurando emprego. Porque tem que arrumar alguma coisa para fazer. E quando não acha, começa a se entristecer. Por quê? Porque o trabalho, ele tem uma função de nos fazer adquirir, de ter o recurso para adquirir as coisas. Mas também, e principal, nos fazer sentirmos úteis. E quando eu perco o senso de utilidade, eu perco esse sabor da existência. Por isso, trabalho incessante no bem. Ou seja, seja útil, sinta-se útil. Viva a sua vida com utilidade. Não seja aquele inerte do descanso constante. Dizem, certa vez um homem morreu e depois de morto acordou num lugar muito tranquilo, muito sereno, uma brisa suave, uma grama verde, lagos, um pessoal calmamente andando. E ele foi recebido por um jovem de feição alegre, disposto, e diz assim, seja bem-vindo, você está no local onde tudo o que você quiser pode lhe ser feito. Aqui você poderá desfrutar de todos os prazeres que você não pôde desfrutar lá na terra. Você pode ficar à vontade. Olha, estou aqui para servi-lo, o que você precisar, ou do que você precisar, é só me procurar. O que você quiser, o que você pedir, nós vamos lhe atender. E ele então ficou lá, descansando, 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 até que ele se cansou. E falou, não, mas eu estou cansado de me descansar. Eu vou procurar aquele jovem que me recebeu, porque ele disse que tudo que eu pedisse ele me atenderia. Eu vou lá pedir alguma coisa para fazer, eu vou pedir um trabalho, eu vou pedir alguma coisa para eu fazer. E aí chegou lá, o jovem com a feição alegre ainda, falou, olha, eu vim aqui, que você me disse quando eu cheguei, que eu podia lhe pedir qualquer coisa, e agora eu quero lhe fazer um pedido. Pois não, pode pedir o que você quiser, o que for preciso nós vamos fazer para você se sentir bem. Ele disse, pois é, eu já me descansei muito. Ele disse, isso aqui é um local de descanso, pois é, mas eu já descansei tanto que eu estou querendo uma coisa para fazer. Então eu vim lhe pedir um trabalho. E aí o jovem fechou um pouquinho o semblante e falou, eu esqueci de dizer, a única coisa que nós não conseguimos lhe atender, a única coisa que eu não consigo fazer para você é lhe arrumar um trabalho. Ele então, disse o homem, eu bem que poderia ter ido para o inferno. E o jovem disse, o senhor pensa que está onde? Porque no céu não é inércia. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também.
dizia o Cristo. Como vemos na questão 84 do livro dos 80 do livro dos Espíritos, Deus jamais cessou de criar espíritos. Ou seja, a inércia, a inutilidade não é parte da nossa evolução. Por isso o trabalho incessante no bem. Sugere-nos Dona Joana o quarto passo, amparo da prece. Saber o valor da oração, saber a importância de se relacionar com aquele que nos criou. Porque com a prece nós nos aproximamos daquele que nos criou, Deus. Pela prece nós nos colocamos em contato com aquele que nos conhece mais do que nós mesmos. A prece é o ato de humildade, não de submissão no sentido pejorativo da palavra, mas de aceitação daquela força maior de onde saímos, que é Deus. A prece, dizem os Espíritos, orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. Pela prece, dizem os Espíritos, podemos pedir, louvar, agradecer. É aquele momento em que nós temos o contato com Deus. É aquele momento que nós aurimos forças que vai lá para o nosso íntimo, que vão lá para o nosso íntimo essas forças, que nos dão o bom ânimo. Então ela sugere esse quarto passo, amparo da prece. Orar nos momentos de dificuldade, sim. Orar nos momentos de facilidade, sim. Orar em quaisquer momentos. Não a oração como um petitório, um rito decorado, mas como aquela relação, como sendo o canal, a forma de relacionar-se com o Criador. Uma vez, falando em uma cidade aqui em Minas, São Roque de Minas, até comentavam sobre a prece, e um senhor disse o seguinte: moço, deixa eu contar para você como é que eu rezo. Me disse com essas palavras. Ele disse assim: eu toda noite quando eu vou dormir, eu sento na cama e digo assim: ô Deus, o nego velho está aqui, viu? E durmo. Eu falei, achei interessante, porque o que ele quis dizer? Deus, eu vou dormir. Se o senhor precisar de mim, o senhor me chama. Estou à disposição do senhor. Vai que o senhor precisa de ajuda. Ô Deus, o nego velho está aqui, viu? E normalmente eu falo mais ou menos a mesma frase, só que não com a mesma pontuação. Eu digo assim: Deus, o nego velho está aqui, viu? Quer dizer, não se esqueça de mim. E esse homem dizia o seguinte: eu não me esqueço do Senhor, se o Senhor precisar me chama. Isso é uma total relação com o Criador. É aquela prece que sai do coração. É aquela prece que, apesar de quaisquer dificuldades, reconhece a bondade do Criador. Então dizia Dona Joana de Ângeles: amparo da prece. Cada palavra, que muitas vezes nem palavras são, como bem cantou Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que desatar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos. Ter o peito e o corpo nus, ou seja, é um contato de criatura para com o Criador, e nos eleva, e nos acalenta, e nos anima. E sugere ela um quinto passo: ter Jesus no coração, dizia ela. O que é ter Jesus no coração? Entender os seus ensinamentos, confiar nas suas palavras, confiar nas suas orientações e agir em conformidade com o que ele nos sugeriu. Por isso, e não por outro motivo, na questão 625 do Livro dos Espíritos, temos lá que Jesus é o nosso tipo perfeito, nosso guia, nosso modelo. Ter Jesus no coração é saber lidar com o viver, com as dificuldades, com as facilidades, pautados nos seus ensinos. De amor, de respeito, de fraternidade. Isso é ter Jesus no coração. Não é simplesmente falar do seu nome, recitar os seus ensinos. É sentir. É ter certeza que o que ele nos ensinou é o correto.
é ter a serenidade para poder entender que aquilo que Ele nos disse como promessa, Ele cumpre. Como Ele disse, estarei convosco até a consumação dos vossos dias, Ele está. Quando Ele disse, porque temeis, não estou aqui convosco, Ele está. Isso é ter Jesus no coração, é ter essa certeza. Como Ele mesmo nos disse, não vos deixareis órfãos, e não nos deixa. Como Ele mesmo nos disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é ter Jesus no coração. Com esses passos, com essas atitudes, nós nos libertamos do sofrimento. E por último, sexto, sétimo passo, nos fala a Dona Joana, para a libertação do sofrimento. Amar, independentemente de ser amado. Porque nós queremos amar aqueles que nos amam. Nós queremos fazer o bem àqueles que nos fazem. E ela sugere amar. Só por amar. Amar independentemente de ser amado. E quantas pessoas reclamam do desamor, mas na verdade é porque não amam. Ah, mas eu amo e não sou correspondido. E daí? O importante é amar. Porque esse foi o mandamento do Cristo. Vós sereis chamados meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um só mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então ela diz que a pessoa que ama não tem tempo para sofrer. Porque ela ama. Não a quem, ela ama. Então sugere-nos esses passos, Dona Joana de Ângeles. Esquecer as coisas do passado, ter fé no futuro, amparo incessante da prece, trabalho incessante no bem, ter Jesus no coração, amar mais do que se sente amado. Com isso nós nos libertamos do sofrimento. Com isso nós entendemos e apesar de sofrer, continuamos vivendo, continuamos crescendo, continuamos trabalhando. Com dificuldades, sem dificuldades e apesar das dificuldades. É isso que ela chamou de plenitude. É crescer e olhar o mundo com olhos de maturidade. Olhar a vida com olhos de maturidade. Como disse o apóstolo Paulo. Quando era menino, agia como menino, falava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Enquanto somos infantis, como disse o Cristo, a que devo comparar essa geração que me ouve a crianças nas praças, entendemos que já não estamos mais na infantilidade, que já podemos olhar a nossa vida, a nossa trajetória e perceber que podemos fazer muito mais, e perceber que podemos crescer, e perceber que podemos ajudar, e perceber que precisamos ser ajudados, e perceber que todos nós estamos aqui na Terra no melhor momento da nossa existência. Estamos aqui encarnados, enquanto muitos outros não estão por aqui, e gostariam de estar, para poder ter essa vida material que nós temos. Porque é aqui que nós temos a oportunidade de refazer tudo aquilo que fizemos de errado e fazer coisas certas para que eu possa colher aquilo que eu quero de bom para mim, o resultado das minhas próprias atitudes. Então essa é a plenitude que ela chama. É esse o elemento das bem-aventuranças. É isso que vem Jesus depois decantando e cantando nas bem-aventuranças, depois da mansuetude. Ele canta pela justiça, bem-aventurados têm sede e fome de justiça. Ele clama pelos misericordiosos, ou seja, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele exalta os puros, dizendo bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
E ele exalta aqueles que levam a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele nos dá esse caminho de plenitude, de serenidade, para que nós possamos olhar o mundo com olhos de gente madura, com olhos daqueles que entendemos por que estamos na terra, com olhos daqueles que entendemos que sofrimento é transitório e dura enquanto durar as nossas atitudes, e dura enquanto durar as nossas, o recalcitrar no erro, e que uma hora acaba quando nós entendemos que precisamos mudar a maneira de enxergar as coisas, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de sentir as pessoas, a maneira de viver. Isso é que nos dá o consolo. Por isso a doutrina espírita nos é esse consolador prometido. Não porque ela nos acalenta, não porque ela nos carrega nos braços, mas porque ela rasga, abre o véu que fecha os nossos olhos para o entendimento da vida. Porque ela nos fala que somos seres imortais e que o estar aqui na Terra é uma necessidade temporária para que nós possamos, com as nossas atitudes, com os nossos esforços, com as nossas escolhas, crescer. Crescer e poder evoluir a ponto de chegar ao nível de perfeição possível aos espíritos que somos nós nessa fase de evolução. Com isso nós entendemos então que o sofrimento nada mais é do que uma consequência na didática da lei de Deus que nos leva para a evolução. E assim nós entendemos que ninguém tem que gostar de sofrer, mas se estiver sofrendo, sofra com gosto. Ou seja, dê valor ao que está passando, busque a causa e tente sair. Isso é sofrer com gosto e não se lamentar. Porque o lamento não nos leva, senão ao lugar onde já estamos, o próprio sofrimento. Então, se queremos crescer, paremos de reclamar e comecemos a agir. Como dizia o Espírito Emmanuel, se queres vencer na vida, trabalha e deixa Deus decidir. Mas não trabalhes pensando somente nos resultados. Trabalha o mais que puderes. Trabalha o mais silenciosamente que puderes. Trabalha o mais amorosamente que puderes. E deixa o resto para Deus, que te deu a chance de viver e servir. Assim fazendo, na linguagem futebolística, é só correr para o abraço, que já está tudo resolvido. Agradeço mais uma vez a vocês pela paciência de aqui nos ouvir e agradeço por também nos ter convidado a estar com vocês. E como eu sempre agradeço, eu não saio dessa minha mineirice mesmo, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague por estar aqui conosco, dividindo esse tempo, falando da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe a todos e a todas as famílias de vocês, que vocês retornem aos lares sempre abertos para essa alegria de estarmos aqui, compondo uma família, compondo uma sociedade, todos nós querendo crescer e melhorar. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.